Olá pessoal, tudo bom? Bom, voltamos aí, né? O Ranel chegou de viagem, era aqui pertinho mesmo, né, Ranel? Isso aí. E estamos com uma notícia boa aí, né? Diante toda essa semana, esperando, ansiosos aí, amanhã nós vamos ter é, algo firme, sólido, para poder estar passando para os clientes nossos aí. Não é isso, Ranel? É isso aí, gente. Medida provisória foi publicada agora. Agora são 23 horas e 59 minutos. A gente está acompanhando aí, já estava acompanhando, né, Walter? Isso. Já há bastante tempo aí no Diário da União a publicação dessa medida provisória e saiu. Acabou de sair agora, WR mais uma vez na frente e ficamos muito felizes de poder estar ajudando todos vocês. Contem sempre com a gente, beleza? Mas a gente vai estar estudando passo a passo aí com vocês, tá ok? Da da da, down, down, down. Da da da. Nós estamos no improviso, né? Exatamente. Mas vamos lá, pessoal. Pelo horário, né, gente? A gente tá com improviso, a gente vai compartilhar aí a medida provisória com vocês, só para que vocês possam estar acompanhando com a gente aí, tá? Eu vou estar olhando direto para ela, então o olhar vai estar um pouco desviado aí do foco, tá bom? É só para acompanhar aí com vocês, beleza? Então vamos lá. Medida provisória 927, publicada hoje, 22 de março de 2020, tá? O que essa medida provisória vem regulamentando? As ações trabalhistas que as empresas poderão adotar durante o período aí, que é o período, né, que a gente chama aí de calamidade pública, que é esse período aí de contaminação do Covid-19, tá? Então o governo ele trouxe algumas medidas, algumas possibilidades para as empresas estarem adotando, beleza? Então vamos lá, ali no artigo 2º ele já começa a tratar já da possibilidade. Só vale ressaltar o que eu tinha falado antes, o governo estadual que tinha decretado, né? Agora estamos com uma medida federal, né, do Exatamente. nosso presidente aí. Uma medida provisória por parte do governo federal. Até então, só o governo do estado tinha trazido aí algumas regulamentações quanto ao funcionamento, né, Walter, de empresas. Isso. Né? Agora, vale lembrar que essa medida federal, ela sobrepõe qualquer uma que já foi colocada. Né? Exatamente. Então, vamos lá, gente. Ali, ó, no artigo 2º ele já começa trazendo algumas regulamentações, tá? Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, né, que é o artigo 1º, ele traz aí na medida provisória algumas regulamentações de calamidade pública, traz lá a referência à Lei 13.979, que a gente falou bastante dela aqui, tá? Então, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual ou escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos legais e negociais. O que ele está falando aqui, gente? Ele está dizendo que aquilo que for acordado entre a empresa e o empregado vai prevalecer durante esse período sobre qualquer outra regulamentação, tá? Legal ou por meio de convenção coletiva de trabalho, ok? Então, no artigo 3º, ele diz o seguinte, que para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública, para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotados pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas, tá? Então, essas aqui são algumas que ele relaciona, e lá embaixo, né, lá no final da medida provisória, ele tem aí a classificação de outras medidas, tá? O teletrabalho, Uhum. a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador e qualificação e o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Então, o que seriam aí esses tópicos, né, essas medidas? Nós vamos estar detalhando, ele relaciona aqui as principais medidas e depois ele vem detalhando cada uma delas, tá? Teletrabalho. No que diz respeito ao teletrabalho, ele trouxe a mesma regulamentação que a gente já tinha, porém algumas disposições a mais, tá? E ali ele traz o seguinte no artigo 4º.
Durante o estado de calamidade pública, se refere ao artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordo individual ou coletivo, dispensado o registro prévio da alteração do contrato individual de trabalho. Então, o que muda em relação a isso aqui, gente? Que antes, obrigatoriamente, a gente tinha que convencionar esse acordo, né? A gente até chegou a publicar aí nos grupos um modelinho do acordo do trabalho, né, Walter? O Walter disponibilizou aí para vocês. Então, o que ele está dizendo aqui? Que fica dispensada a celebração desse acordo, tá? Vai prevalecer, né, o acordo tácito, né, aquele acordo verbal, que é feito de forma verbal com o empregado. E ele está dizendo também, né, como antes já era dessa forma, que a qualquer momento o empregador pode retornar esse trabalhador para o sistema presencial, tá? Então aí é uma das regulamentações. E aí ele vem aí relatando outros pontos, né, em relação ao teletrabalho. O empregador poderá fornecer equipamentos em regime de contrato e pagar por serviço de infraestrutura que serão computados aí, né, que não vão caracterizar a verba salarial. Então ele traz aí vários outros dispositivos que a gente tem que observar depois e ler com mais detalhes, tá, em relação a isso. Fica também permitida, né, a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto e trabalho à distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto neste capítulo. Então, aí no artigo 5º, ele traz essa possibilidade aí de adoção, tá, do regime de teletrabalho também para estagiários, tá? Para estagiários e aprendizes. Vamos lá? No capítulo 2º, o que ele fala no capítulo 2º? Da antecipação de férias individuais, tá? E aí, no capítulo 2º ali, ele traz a antecipação, né, gente? A gente discutiu muito isso aqui, né, das possibilidades que o empregador teria para fazer a antecipação das férias, tá? E aí, o que ele diz no artigo 6º? Durante o estado de calamidade pública, a que se refere ao artigo 1º, o empregador informará o empregado sobre a antecipação de férias com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. Então isso mudou, né? É uma possibilidade aí que a gente estava já discutindo, a gente sabia mais ou menos que ia soltar alguma coisa em relação a isso, né, Walter? Isso, o governo abrindo, né, um leque para poder dar oportunidade para as empresas estarem tratando também melhor tudo isso que está acontecendo, todo esse cenário. Essa condição, né, gente, desse estado de calamidade pública. E ali ele traz alguns incisos que são de suma importância. Vamos lá? No inciso 1º, não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos, ok? Isso já é uma previsão já, né, que está lá na reforma trabalhista, então se mantém. Vamos lá, no inciso 2. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Ou seja, isso aí é uma nova possibilidade, né, gente? Porque antes eu não podia antecipar férias, né? Agora, com essa previsão, eu posso antecipar. Lembrando, gente, que todas essas referências aqui só irão se manter durante o período do estado de calamidade pública, tá? Que é o período aí que dura aí o decreto do governo de calamidade pública, tá? Por enquanto ele ainda não tem prazo de validade, mas a qualquer momento ele pode ser suspenso. Adicionalmente, o empregado e o empregador poderão negociar a antecipação de período futuros de férias mediante acordo individual ou escrito. Olha só para você ver, isso aí é outro ponto também importante, porque ele está falando que o empregado e o empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros. Ou seja, além do empregado ter o direito de conceder, né, o empregador poderá conceder um período de férias que ainda não venceu, ele ainda pode negociar com o empregado, e aí fica, né, a título de negociação direta com o empregado, a possibilidade de concessão de férias de períodos que ainda vão vencer. Ou seja, né, vamos colocar aí que o empregado, né, tem um período aquisitivo que está vencendo agora em junho de 2020.
ele vai antecipar esse período dessas férias, por exemplo, para abril, né? Vai conceder essas férias de abril, em abril, 30 dias de férias em abril, e aí ele pode negociar com o empregado também a possibilidade de já conceder as férias que vão vencer lá em 2021. Então isso aí é uma possibilidade também, tá? No parágrafo 3º, os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus, Covid-19, serão priorizados para o gozo de férias individuais ou coletivos nos termos do disposto no capítulo 4º, tá? Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas de profissionais da área de saúde. Ou seja, isso aí está valendo para o profissional da área de saúde, tá? Ele está dizendo aqui que o empregador ele poderá suspender as férias daquele empregado que já esteja sob gozo de férias, tá? No parágrafo 8º, no artigo 8º, para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, se refere ao artigo 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento adicional de 1/3 após sua concessão até a data em que é devida a gratificação natalina. Ou seja, nesse momento agora, é uma prerrogativa do empregador pagar as férias mais 1/3 de férias. Lembra, né, Walter, que a gente falou com vocês, vamos aguardar a publicação do governo federal, porque não vamos antecipar os períodos, não, vamos ter calma, vamos esperar aí até que seja regulamentado. É justamente por causa disso, porque a gente sabia que em cima dessas prerrogativas iriam vir condições benéficas para o empregador. Então aquele que já pagou não tem jeito mais dele pedir a devolução do empregado, né, Walter? Exatamente. Não tem como mais ele solicitar a devolução. Por isso que a gente bateu na tecla para ninguém dar as férias coletivas antecipadamente. Exatamente. Então aqueles que ainda não concederam e derem agora, eles vão poder pagar agora nesse momento as férias, tá? E aí ganhou aí uma dilatação, nós vamos falar mais embaixo que ganhou um prazo de dilatação também para o pagamento. O vencimento das férias pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, e ele ainda vai poder pagar 1/3 dessas férias até dezembro, ou seja, elas podem ser pagas até a data do dia 20 de dezembro, que é quando vence o 13º. Tá, agora como que fica a condição, Ranel, das empresas que já fizeram, já por conta própria, né, não fizeram o comunicado com os 15 dias de antecedência, como que fica essa condição dessas empresas? Pois é, porque a medida provisória, como a gente falou, ela não viria com efeitos retroativos. Ou seja, ela começou a valer a partir de hoje, está valendo a partir de hoje. Então o empregador que concedeu as férias, né, vai ficar a cargo da Justiça do Trabalho. Lógico que o juiz ele vai analisar isso, né, se ele concedeu as férias antecipadas, não comunicou o sindicato com 15 dias antes, não comunicou o Ministério do Trabalho, lógico que isso vai depender do juiz e acredito que eles devem colocar uma mão de chá em relação a isso, né? Uma colher de chá em relação a isso. Mas pode ocorrer a possibilidade dessas férias serem convertidas. O exemplo disso é uma empresa que concedeu as férias na sexta-feira e hoje sai esse decreto, não está valendo para ela. Exatamente, não está valendo porque ela não estava contemplada ainda no decreto, na MP, né, na medida provisória. Mas também pode haver uma interpretação do juiz aí. Ele pode aplicar, né, pode estender, mas ela fica aí no risco de ser convertida em licença remunerada, tá? É por isso que a gente orientou aí todos os nossos alunos, tenham calma nesse momento, vamos aguardar, né? Vamos lá, o pagamento da remuneração de férias concedidas em razão do estado de calamidade, foi o que eu falei, poderá ser feito, né, ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável aí o disposto do artigo 145 da CLT, tá? Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não aplicados relativos às férias, ou seja, ele vai ter que pagar na rescisão de contrato, tá? A data aí foi postergada até o dia 20 de dezembro, mas tem aí a consideração em relação à rescisão de contrato, tá? Ranel, eu queria que você esclarecesse, isso é para qualquer tipo de atividade? Qualquer atividade, tá? Toda e qualquer atividade está contemplada nessa medida provisória, tá? Eu vou ir fazendo algumas perguntas que podem ser perguntas que os próprios alunos, né, fariam. Da concessão das férias coletivas. Então é a mesma coisa, né? Durante o período das férias do estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afastados com antecedência de no mínimo 48 horas, não aplicáveis ao limites de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previsto na consolidação das leis de trabalho da CLT.
Fica dispensadas as comunicações no Ministério da Economia, né, que é o Ministério do Trabalho, ele é o representante, né, do Ministério da Economia ou Secretaria de Trabalho e Previdência, está vinculado a ele, tá? Então fica dispensada a comunicação tanto no Ministério da Economia quanto no Sindicato das Categorias Profissionais, tá? Então não precisa mais durante esse período fazer comunicação de férias coletivas nem no sindicato e nem aí no Ministério da Economia, na Secretaria de Trabalho. Nesse caso, tá, gente? Nesse caso, tá? Durante o período, ok? E as férias, né, tem que ser comunicadas ao empregado 48 horas antes, respeitando aí o limite de pagamento, ok? Gente, como ele não trouxe previsão de suspensão, né, das possibilidades aí de concessão das férias 2 dias antes do descanso anual remunerado, mas também ele falou que a única prerrogativa é que comunica o empregado 48 horas antes, fica em aberto aí essa possibilidade, tá? De conceder férias 2 dias antes do descanso anual remunerado, tá? Aí vai depender aí, é bom analisar junto ao jurídico da empresa e junto ao sindicato da categoria a possibilidade de concessão, tá? Porque ele deixou em branco aí essa possibilidade. Diante desse decreto aí, pode ser dúvida de alguém, de algum aluno nosso, o pagamento das férias, você tinha falado que pode ser? 2 dias antes. Tem que respeitar o prazo de 2 dias antes. Exatamente, que é o prazo de comunicação, né? O mesmo prazo de comunicação do empregado, ok? Do aproveitamento e da antecipação de feriados. O que ele está falando aqui nesse artigo? Que os feriados, tá, que não são religiosos federais, tá, e ele traz essa prerrogativa, ou seja, feriados nacionais, né, que não sejam religiosos, eles poderão ser antecipados em acordo com os empregados, tá? E ali ele fala assim, ó, durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar os gozos de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais ou municipais e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Os feriados que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do saldo do banco de horas. O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado mediante manifestação em acordo individual escrito. Tá, ok? E aí, veja bem, né? Grifa-se ali, né, o escrito, tá? Ou seja, tem que ser aí mediante a concordância do empregado, ok? Do banco de horas. Gente, banco de horas a gente discutiu bastante também aqui durante esses dias, né? Quanto à compensação do saldo de banco de horas. E aí o governo regulamentou. Durante o estado de calamidade pública, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição do regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado. Veja que aqui ele traz um dispositivo novo, né? Ele traz ali a prerrogativa do empregado, em favor do empregado ou do empregador, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para compensação no prazo de até 18 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. A compensação do tempo para recuperação do período ininterrupto poderá ser feita mediante prorrogação de jornada de até 2 horas, que não poderá exceder a 10 horas diárias. Lembra que nós falamos aqui também da previsão do artigo 61, né? Que no caso de calamidade pública, o Walter até citou, né, esse artigo hoje para vocês aí mais cedo. Ele falou a respeito, né? Eu vi o vídeo. Então, a possibilidade dessa compensação de 2 horas, tá? Só que aqui ele estende o período, né? Ele fala que pode ser até por 18 meses, ok? A compensação do saldo de hora poderá ser determinada pelo empregador, independentemente de convenção ou acordo individual ou coletivo de trabalho, tá? Então, por quê? Porque já tem previsão na CLT por meio do artigo 61, tá? A única coisa que ele ressalta aqui é que a prorrogação pode ser por 2 horas, porém, eu tenho que respeitar o limite máximo trabalhado de 10 horas dia. Então, o empregado que trabalha 8 horas e 48 minutos, que a gente já discutiu, ele só pode ter prorrogação aí de 1 hora e 12, tá? Para fins de compensação então, dessas horas. Prevalecendo, né? Prevalece, ok? Tá. Outra coisa importantíssima, gente, que saiu nessa medida provisória, suspensão de exigências administrativas em saúde e segurança do trabalho. Então, o que ele está falando aqui? Ele trouxe várias regulamentações de suspensão de exames complementares, exame admissional, periódicos, durante esse período de calamidade pública, tá? Então, vamos lá. Artigo 15. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais
clínicos e complementares, exceto os exames demissionais, tá? Os exames que se referem ao CAPT serão realizados no prazo de 60 dias, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública, ou seja, fica dispensada a realização de exame admissional agora, tá? O empregado ele pode ingressar na empresa sem a necessidade do exame admissional. Porém, assim que for encerrado o estado de calamidade pública, que o governo suspendeu o estado de calamidade pública, ele deve ser realizado num prazo máximo de 60 dias, tá? Raniel, uma empresa que tem que fazer exames específicos, né? Não só o admissional, o clínico, que tem que fazer lá o fonológico. Audiometria, né? Isso, exatamente. Espirometria, Também está incluído nisso também? Também está incluído ali, ó. Ele vem falando na segunda hipótese, tá? Na hipótese do médico coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de realização. Exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias, tá? Durante o estado de calamidade pública se refere, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados previstos em norma regulamentadora de segurança do trabalho. Tá, Raniel, se por acaso eu mandar um funcionário fazer o exame demissional, né? Uhum. E a clínica que eu tenho um convênio, ela não está funcionando. E aí? Aí é um risco, né, gente? Porque ali ele não suspendeu a necessidade do exame demissional. Vai ter que alinhar com a clínica de medicina do trabalho como que vai ser feito esse exame, porque o médico responsável pelo PCMSO, e ali está deixando bem claro que, né, depois ele vem falando ali a respeito das condições médicas, né? Então, esse médico ele é responsável, de certa forma, por conceder, por atestar, né, a possibilidade de desligamento então é bom a empregado. empresa se resguardar, né? Porque sexta-feira nós tivemos um caso desse, Uhum. mandamos alguns funcionários fazer o exame admissional e a clínica estava fechada. Assim como foi o exame admissional, pode ter um demissional também. Exatamente, pode ter o demissional também, isso mesmo. Então é bom a empresa estar se resguardando. resguardar isso, tá? Daí entrar em contato aí com a clínica para verificar. E aí ele traz aí o seguinte, que os treinamentos que trata o CAPT serão realizados, né, num prazo de 90 dias contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. No artigo 16 ele dispensa e depois no parágrafo 1º ele traz aí a obrigatoriedade, tá? Durante o estado de calamidade, os treinamentos que trata o CAPT poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. E aí, no 17, as comissões internas de prevenção e acidente poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública, né, e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos, ok? Então são algumas normas aí relacionadas à saúde e segurança do trabalho que são importantes durante esse período, tá, gente? Porque fica suspensa aí a necessidade de fazer tanto o admissional quanto os complementares, Isso tudo igual é o para Walter poder falou. evitar o máximo contato físico com a pessoa. Exatamente, né? O deslocamento do empregado até a clínica, né? As questões internas de logística mesmo da própria clínica de medicina do trabalho, a gente sabe que essas Até mesmo clínicas o contato do funcionário na entrevista, né? Exatamente. Pode estar sendo feito através da internet, do Skype, a WR Recrutamentos, né? Que a gente faz o recrutamento também de profissionais para o mercado, para a sua empresa. Nós estamos fazendo a entrevista via Skype. Exatamente, tá? Para Então, poder não manter o contato. são medidas de segurança, né, gente? Nesse momento a segurança é prioritária, né? É primordial aí durante esse momento. Bom, outra questão também que ele trouxe foi o direcionamento do trabalhador para a qualificação. Gente, isso aqui vai gerar uma certa polêmica, porque ele diz o seguinte, que durante o estado de calamidade pública, o contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses, para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. E aí, ali no parágrafo 1º, ele diz que a suspensão de que trata o CAPT não poderá
não dependerá de acordo com a convenção coletiva. Poderá ser acordada individualmente com o empregado ou grupo de empregados e será registrada em carteira de trabalho física ou eletrônica. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial durante o período de suspensão contratual nos termos do disposto no caput, com valor definido livremente entre empregado e empregador via negociação individual. Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação, o empregado fará jus a benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador e não integrarão o contrato de trabalho. Nas hipóteses de, durante a suspensão do contrato ou curso, o programa de qualificação profissional não ser ministrado ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, a suspensão ficará descaracterizada e sujeitará o empregador ao pagamento imediato dos salários e encargos sociais, as penalidades cabíveis previstas na lei em vigor e as sanções previstas de acordo com as convenções coletivas. Não haverá concessão de bolsa qualificação no âmbito de suspensão do contrato de trabalho por qualificação do trabalhador, de que trata o artigo 476 da CLT, tá? Então aí tem algumas previsões aí em relação à suspensão do contrato de trabalho durante o período, né, do que o empregador estabelecer aí para fins de qualificação profissional. Gente, muito cuidado com isso, tá? Eu acho que é uma cláusula polêmica, ela precisa ser estudada junto com o setor jurídico das empresas e a participação do sindicato, tá? Para que ela tenha natureza, para que ela tenha segurança jurídica, porque isso pode depois vir trazer aí transtornos para as empresas. Você, profissional dentro da área, não tomem atitude sozinhos. Exatamente. Tá? Envolva o diretor do escritório, envolva outras pessoas e sempre se resguardem no que vocês estão fazendo, tá? Tá. E isso é importante, tá, gente? Isso que o Walter falou. Sempre se resguardem em relação ao que as medidas que vão ser tomadas, tá? Tenham esse cuidado sempre, ok? Vamos lá. Diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Isso já era uma medida que era anunciada, né, pelo governo federal. O que ele está falando ali? Que fica suspensa a exigibilidade de recolhimento do FGTS referente às competências março, abril e maio, tá? Cujo vencimento seria, né, em abril, maio e junho de 2020. O que ele está falando, né, ali no parágrafo único? Que todos os estabelecimentos serão contemplados por essa medida, independente do número de empregados, do regime tributário, da natureza jurídica, do ramo de atividade econômica e da adesão prévia, tá? E aí ele traz embaixo, lá no artigo 20, a forma que vão ser feitos esses recolhimentos, tá? Os recolhimentos das competências março, abril e maio poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência de atualização de multas e encargos previstos na Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas no caput será quitado em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho de 2020, observando o disposto mencionado no caput do artigo 15, tá? Para usufruir da prerrogativa prevista no caput, o empregador fica obrigado a declarar, e aí vai para o pessoal do DP, tá? Para usufruir da prerrogativa prevista no caput, o empregador fica obrigado a declarar as informações até o dia 20 de junho de 2020, nos termos do disposto do artigo 7º, tá? Da lei, do artigo 32 da Lei 8.212, ok? Observando que as informações prestadas constituirão declaração de recolhimento dos créditos delas decorrentes, caracterizando confissão de débito e constituirão instrumento hábil e suficiente para a cobrança do valor do FGTS. Os valores não declarados no termo do disposto deste parágrafo serão considerados em atraso e obrigarão o pagamento integral de multas e encargos devidos de acordo com a lei, né, de acordo com o artigo 22 da Lei 8.036. Na hipótese de rescisão de contrato de trabalho, a suspensão prevista no artigo 19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado o recolhimento dos valores correspondentes sem incidência de multa e atraso ao depósito dos valores previstos no artigo 18 da Lei 8.036. Na hipótese prevista no caput, as eventuais parcelas vincendas terão sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável ao recolhimento previsto aí na Lei 8.036 de 1990.
tá? Então, isso aí, gente, é uma dilatação, né, do período de vencimento do Fundo de Garantia, tal qual eles fizeram com o Simples Nacional, eles também estão fazendo com o Fundo de Garantia, porém aí dando um prazo maior aí para o pagamento dessas parcelas. Nada do que mais justo também para as empresas. Exatamente. Né? Vencendo aí em até 6 vezes, tá? A partir de julho, que vão ser pagos aí os valores relativos ao Fundo de Garantia, tá? Outras disposições em matéria trabalhista, tá? E aí ele trouxe algumas outras possibilidades, tá? Durante o estado de calamidade pública é permitido o estabelecimento de saúde mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas por 36. Prorrogar a jornada de trabalho nos termos do artigo 61, né, aprovado pelo decreto 5.452 de 1943. Ou seja, né, artigo 61 da CLT, que é aquilo que a gente falou. Prorrogar a jornada de trabalho por 2 horas, não é isso, Paulo? Durante um período máximo de até 45 dias. Então eu vou ter essa possibilidade, ainda que seja do empregado 12 por 36, ok? Adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo intra-jornada, ou seja, adotar escalas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo intra-jornada sem que haja penalidade administrativa, garantindo um repouso semanal remunerado, né, de 1 dia pelo menos, tá? Então aí a empresa ela tem essa possibilidade aí de acrescentar, né, de aumentar a jornada de trabalho do empregado entre a 13ª até a 24ª hora, tá? As horas suplementares computadas em decorrência da adoção de medidas previstas no inciso 1 e 2, né, que são esses incisos do artigo 26, poderão ser compensadas no prazo de 18 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública por meio de banco de horas. Ou seja, né, aquele prazo de 6 meses aí para compensação do banco de horas, ele fica dilatado aí pelo prazo de 18 meses a partir do encerramento do estado de calamidade pública, tá? Vamos lá, no artigo 28. Durante o período de 180 dias, contados da data da entrada em vigor da medida provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa de recurso no âmbito de processos administrativos, a partir de autos de infrações trabalhistas, ficam suspensos, tá? Então, o prazo aí de apresentação de defesa de processo administrativo fica suspenso durante esse período. Os casos de contaminação pelo Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo casual. Ou seja, né, gente, a gente tem aí as questões de doenças relacionadas ao trabalho, tá? E aí, por exemplo, o profissional de saúde que se contamina com Covid-19. Esses casos não serão considerados ocupacionais. E aí, é lógico, né, desde que não tenha comprovação entre o nexo casual, que é aí que a análise que a Previdência faz no momento da concessão do auxílio acidentário, ok? Os acordos e convenções coletivas vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias contados da data de entrada em vigor dessa medida provisória poderão ser prorrogados a critério do empregador pelo prazo de 90 dias após o término final deste prazo. Durante o período de 180 dias contados da data de entrada em vigor dessa medida provisória, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto quando as seguintes irregularidades: falta de registro de empregado, e a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Ainda mais agora que não é mais exigido a asa admissional, não tem desculpa. A admissão, por enquanto. A admissão do empregado tem que ser feita 1 dia antes dele começar a trabalhar, tá? Situações de greve inerente a risco, né, iminente risco, somente para irregularidades, tá? Ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal, trabalho em condições análogas a escravo ou trabalho infantil. Disposto nessa medida provisória, aplica-se às relações de trabalho regidas pelas leis, né, 6.019 de 74 e pela lei 5.889 de 1973. No que couber as relações regidas pela lei complementar 150, que é a lei das domésticas, né, tais como jornada de banco de horas e férias, ou seja, para doméstico também eu tenho aplicação aí dessa lei no que diz respeito aí o que trata de jornadas de trabalho e adoção de banco de horas e férias.
Não se aplica aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos dispostos nessa medida provisória, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento, telemarketing e dispostos na seção 1 e 2 da Consolidação das Leis do Trabalho. Antecipação de pagamento do abono anual. Tá? 2020. No ano de 2020, o pagamento do abono anual, de que trata o artigo 40 da Lei 8.213, tá? Aos beneficiários da Previdência Social que durante este ano tenha recebido auxílio-doença ou auxílio acidentário, pensão por morte, será feito de 2 parcelas, excepcionalmente, da seguinte forma. A primeira parcela, correspondente a 50% do salário no mês de abril, será paga juntamente com o benefício dessa competência, e a segunda parcela vai ser paga junto com a competência de maio, ok? Então isso aí é uma regulamentação aí para os beneficiários da Previdência Social, tá? Na hipótese de cessação do programa de benefício previsto antes do dia 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional ao abono anual do beneficiário. Sempre que ocorrer a cessação do benefício antes da data programada para o benefício temporário ou antes de 31 de dezembro para o benefício permanente, deverá ser providenciado, né, o encontro de contas entre o valor pago do beneficiário e o efetivamente devido. Tá. Pessoal, amanhã, né, hoje, Sim, daqui a já pouco, estaremos aí à disposição de vocês. Podem nos ligar através do celular, através do telefone físico, né, através do WhatsApp, através do Telegram, tá? Pode estar contando com a gente. Exatamente. E assinem o nosso canal, a gente sempre pede, por favor, assinem o nosso canal. A gente vai estar sempre renovando, está colocando informações novas lá e automaticamente vocês vão estar sendo chamados com o sininho lá para vocês estarem assistindo. A mesma coisa, gente, no Instagram. No Instagram a gente vai passar a usar mais, passar a fazer mais live. Na hora que a gente estiver fazendo a live, vocês vão receber lá a informação que o vídeo está começando. Então não deixem de assinar nosso canal, não. É de graça, né? Nós estamos aqui para poder ajudar. A WR também tem uma proposta também anual, mensal, né? Onde que são clientes mais privilegiados, onde que a gente vai dar mais atenção para ele, mas fora isso a gente dá atenção para todos vocês também. Exatamente. Tá? Isso aí, gente. No demais, tem aí algumas disposições finais em relação a isso, tá? Lembrando, né, como o Walter bem falou, as nossas redes sociais vão estar lá disponíveis para vocês, tá? @WR Assessoria. Segue lá, porque isso tudo depois a gente vai fazer um resumão dessas informações e vai estar disponibilizando lá para vocês. Tá? Sim, mais uma vez a gente fala, a gente quer ajudar vocês. Exatamente. E nós queremos que vocês também nos ajudem também. Chama seu colega de trabalho, pede ele para poder estar participando lá também e estar assinando lá para poder estar seguindo a gente. Exatamente, tá? Então vamos lá, gente. Ali está tratando de algumas regulamentações em relação ao vencimento de certidões, tá? Que fica aí o prazo das certidões aí expedidas pela Secretaria da Receita Federal. Elas vão ter um prazo aí, né, dilatado de vencimento, tá? E ali no artigo, a Lei 13.979, que é a lei que fala exatamente, né, dessas condições aí, que foi uma lei que regulamentou aí as questões relacionadas à quarentena remunerada, a questões relacionadas né, ao distanciamento social. Então ela passa a vigorar com algumas alterações, tá? Ela fica ali, ato conjunto dos ministros da Saúde, do Estado, da Justiça e da Segurança Pública, né, o parágrafo 6º do artigo 3º, ele passa a alterar, ele traz essa previsão agora, e o ato conjunto, que trata o artigo 6º, poderá estabelecer delegação de competência para resolução dos casos nele omisso. Essa medida provisória entra em vigor na data da sua publicação, Brasília, 22 de março de 2020, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Aí. Eu acredito, Raniel, que ele foi bem, né, coerente, né? Né? A realidade no que nós estamos vivendo e vai beneficiar tanto o funcionário quanto as empresas, né? Esperando que esse cenário passe o mais rápido possível. Tomara que essa medida provisória, né, antes dela perder a validade dela,
que ela já tenha, né, que a gente já tenha passado aí esse reboliço danado, né, essa situação que tem gerado tanto transtorno para nós, né, profissionais da área de recursos humanos, quanto para vocês, né, para os trabalhadores. Então a gente espera, né, do fundo do coração, né, e com as orações e pedindo a Deus para que Exatamente. o quanto antes essa situação se estabeleça, tá? A gente volte aí tudo dentro da normalidade, tá? Isso aí, gente. Pessoal, são 00:40. Meia-noite e 40. Estamos ao vivo aqui. Só não resolvemos colocar ao vivo com a participação, porque tem gente que vai assistir só amanhã. Né? Exatamente. E a gente Amanhã vai não, deixar, hoje ainda, né? a gente vai deixar gravado, né? A gente pede, né? Até desculpas aí, né? Caso a gente tenha se enrolado um pouco, porque a gente está na base do improviso mesmo, não foi nada sempre programado. atento, né, Raniel? Exatamente. As informações que foram chegando, nós ficamos muito ansiosos aí para poder estar passando essa informação e preocupados também, principalmente hoje, segunda-feira, porque o escritório de contabilidade, principalmente, vai ser uma loucura, Vai né? ser Vai ser uma uma demanda. Cliente ligando, né? Vai ser uma confusão danada. Gente, a gente Exatamente. tem que estar preparado. Então você aí, na hora que acordar e ver esse vídeo, já assiste o vídeo todo, dá uma lida na medida provisória, para já chegar afiado já, né, hoje no escritório já, e poder dar o esclarecimento necessário aí para o seu cliente, tá? Raniel, eu queria te fazer uma pergunta que vai ser a dúvida de todos. Uhum. Então, mediante tudo isso que nós escutamos aí, todas as empresas estão enquadradas para poder estar fazendo esse procedimento. Todas estão enquadradas. Aquelas que descumprirem, que não quiserem fazer isso. Gente, existe aí regulamentações de municípios e estados, né, regulamentando o distanciamento social obrigatório, de forma obrigatória. Então, meio que a empresa, ela se vê até impedida, né, ela não tem nem como, em alguns casos, executar a atividade dela. Então, acredito que a melhor opção é adotar os regimes que estão estabelecidos na medida provisória, para que vocês não tenham nenhum problema futuro, tá? Depois não tenha nenhum problema. Vamos marcar uma live, então, amanhã ao vivo, para tirar dúvidas, né? Talvez seja interessante a gente marcar. Vamos sim. Então, pode ser amanhã às 8? Às 20 horas? Ótimo. Pode ser? Vocês concordam? Tá, ok, gente. Então, amanhã, então, às 20 horas, nós vamos entrar ao vivo, tá? Numa live pelo Instagram, tirando todas as dúvidas relacionadas aí à aplicação desta medida provisória e outras, né, dúvidas que venham porventura ser apresentadas, tá bom? Pessoal, Acho que isso vai auxiliar. avisem para o seu colega de trabalho, para o seu coordenador, né? Ajuda a gente a propagar esse Telegram, esse Instagram aí, passem para ele, @WR Assessorias, para poder estar seguindo a gente lá no Instagram, e automaticamente ele vai receber na hora lá o convite falando que a gente está ao vivo. Exatamente. E o nosso grupo também do Telegram, né, gente? É um grupo que tem dado um resultado assim fantástico. Várias pessoas têm acreditado, né, no nosso trabalho, e eles têm colocado lá elogios, né, em relação à divulgação de informações, em relação a tirar dúvidas. Nós agradecemos, Exatamente. o mérito sempre é todo de vocês. E é só buscar no Telegram WR Assessoria e Treinamentos, tá? Isso. Tá lá disponível para vocês lá, né, a informação. É só entrar lá, o grupo é aberto, tá? A gente pede sempre que apenas profissionais da área do RH e departamento pessoal acessem, para que a gente não vire um grupo de tira dúvidas, né, de individuais, tá? Isso. As dúvidas lá têm que ser dúvidas coletivas. Bom, tá Ranel, a última pergunta. Analista, auxiliar de departamento pessoal pode trabalhar? Pode trabalhar, deve, né, gente? Deve trabalhar. Não tem suspensão para nós ainda, da contabilidade todas funcionando, e é lógico que mantendo sempre, né, a responsabilidade do distanciamento social, ok? Isso. Gente, distância, né? Manter distância aí entre as pessoas é importante nesse momento, tá? A gente, sempre que a gente vai gravar live, tanto eu como o Walter, a gente sempre toma cuidado de antes de fazer a nossa asepsia, Exatamente. usar o álcool em gel,
né, fazer todo o processo aí, ó, álcool em gel aí na nossa mão o tempo todo. Tampar a marca aqui, né? Exatamente, álcool em gel na nossa mão o tempo todo, justamente porque a gente precisa ter condições aí de executar o nosso trabalho, né, e manter a nossa saúde física e a nossa saúde mental também. Exatamente. Pessoal, no mais, muita calma, muita seriedade, né, na semana que se iniciou aí, né, e amanhã para poder estar respondendo aí as perguntas aos clientes com firmeza, com clareza, né, com objetividade, e nós estamos aí à disposição para poder estar ajudando vocês. É isso aí, gente, ó. Mas quero agradecer, tá, a todos aí, e, né, tá, vai estar no YouTube esse vídeo, então curte lá nosso vídeo, tá, compartilha, vamos fazer aí, trazer o alcance do maior número de pessoas possíveis em relação a essas informações, tá? Pessoal, nós estamos com a camisa, né? Camiseta da WR, tá? Estamos com bastante novidades aí. Breve nós vamos estar com nossa sede própria. E é isso aí, a WR sempre crescendo em decorrência aí, primeiramente de Deus. Exatamente. Né? E depois de vocês, porque se não fosse vocês a WR não existiria. E é isso aí, todo mérito, todos os aplausos sempre a vocês, tá ok? Muito obrigado, gente. Abraço. Grande abraço e até mais.